Elisângela Zappi, sou psicóloga. Este canal foi criado com o objetivo de promover reflexões acerca de temas do cotidiano e possibilitar uma aproximação com a psicologia. Infelizmente, em pleno século XXI, ainda existem muitas pessoas que têm preconceito com a ciência da psicologia. E eu mesma já ouvi: psicologia é para louco. Bom, o que é a loucura? Isso é tema para outro vídeo. Mas no sentido do senso comum, essa frase traduz de forma simples que muitas pessoas acreditam que é muito mais saudável irem ao psiquiatra, saírem da consulta com a prescrição de um psicotrópico e passarem a depender de uma medicação, seja ela para insônia, ansiedade, depressão, etc., do que ser aceitável fazer uma psicoterapia. Isso só me leva a acreditar que o que falta para a maioria das pessoas é a informação. Por isso eu me senti muito motivada a utilizar essa ferramenta como canal de informação e reflexão acerca da saúde mental. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Se uma pessoa começa a sentir dores de cabeça, o termo técnico da medicina, cefaleia, geralmente a pessoa vai tomar um analgésico e ok. Mas, à medida que o tempo passa, as dores de cabeça vão se tornando mais frequentes e mais intensas, e já aquele analgésico não é o suficiente. Então, troca-se de analgésico. Aumenta a dose. Passa a tomar uma medicação mais forte. Mas vai chegar um momento em que o organismo já acostumou com aquela medicação e já não atinge o efeito esperado. Troca-se de medicação novamente. Até que em algum momento a pessoa pode ser acometida por uma situação de dor insuportável, algum outro sintoma se apresente e essa pessoa terá de se submeter a uma consulta médica e a exames. E de repente ela descubra que tem algum outro problema e que a dor de cabeça, desde quando se apresentava suportável no início, agora é um problema descoberto. Bom, aqueles analgésicos que a pessoa tomava era para aliviar os sintomas, não estava tratando a causa do problema, certo? Da mesma forma, quando você vai ao psiquiatra e ele prescreve alguma medicação, essa medicação é para trazer um certo alívio ao sintoma. Seja ele insônia, ansiedade, desânimo ou qualquer outro. Mas não existe pílula da felicidade. E se você não buscar entender a causa desse desconforto, você vai estar fazendo apenas um remendo no problema. É importante que fique claro aqui que eu não estou, em hipótese alguma, dizendo que eu sou contra a medicação. Mas eu estou dizendo que não adianta tomar uma medicação religiosamente por 2, 3, às vezes 5 anos e nunca se disponibilizar a olhar as causas, buscar e investigar onde está a origem daqueles sintomas que lhe trazem desconforto, a ponto de necessitar de um remédio. A palavra remédio, de acordo com o dicionário etimológico, deriva do latim remedium, que significa coisa que cura, ou recomendado para a cura. Na língua portuguesa, a palavra remédio se originou diretamente do latim, remedium. O termo latino, por sua vez, surgiu a partir da junção do prefixo re, que tem sentido de reiteração ou restituição, com o verbo medere, que significa cuidar ou curar. De acordo com os etimologistas, a palavra remédium teria se originado a partir da raiz indo-europeia med, que também formou a palavra grega medomai, que pode ser traduzida como pensar, meditar ou cuidar. Você percebe que é exatamente a proposta da psicologia? Pensar juntos acerca do que está lhe causando sofrimento? Meditar, ou seja, refletir
sobre as questões que você leva à sessão de psicoterapia? Olhar para sua história buscando entender o enredo, os sentidos, os mitos, as crenças, as alianças, os segredos familiares. Isso é realmente o remédio para as questões da alma. E você sabe o que é alma? Alma é mente, vontade e emoções. Psique é a palavra com origem no grego, psique, e é usada para descrever alma. E a palavra logia significa estudo. Logo, psicologia é o estudo da alma ou da psique humana. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, defendeu a noção que a psique humana está dividida em 3 partes: id, parte inconsciente; ego, parte consciente; e superego, subconsciente. Portanto, é importante que fique claro que a psicologia busca promover a saúde mental. Mas as pessoas tendem a buscar um atendimento psicológico quando estão no auge do sofrimento. Raramente atendemos no consultório uma pessoa que busca autoconhecimento, melhora em sua relação interpessoal, se fortalecer para lidar com situações adversas, para superar pressões e problemas, para aprender a reagir positivamente em situações de conflito. Há muitas pessoas que não sabem e têm a maior dificuldade de nomear seus sentimentos, não sabem identificá-los corretamente, apenas sentem um turbilhão de emoções misturadas, com sintomas físicos, com dores no estômago, com náuseas, medo e assim por diante. Muitas cresceram ouvindo: engole o choro. O nosso trabalho na psicologia é justamente acolher sua história, é escutar, questionar, ajudá-la a identificar elementos não percebidos, talvez apontar outras perspectivas, reconhecer alguns sentimentos anteriormente não identificados, ampliar a percepção, dentre outras. A psiquiatria é uma área da medicina que se ocupa do diagnóstico e da terapia medicamentosa de pacientes que apresentam problemas mentais. Somente o psiquiatra pode prescrever medicação. Já a psicologia é a ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social. Como eu disse, a psicologia se ocupa do estudo da alma ou da psique humana. O psicólogo não prescreve medicamento. Falando no senso comum, não lhe entrega a receita. Ok? Eu espero que tenha esclarecido aqui algumas questões que envolvem o tema saúde mental, psicotrópicos, psiquiatria e psicologia. Se você tinha algum preconceito acerca de se submeter a um tratamento psicológico, espero que essas informações tenham esclarecido e evidenciado o seu equívoco. O meu desejo é que este canal te ajude a promover mudanças na sua vida. Se você deseja receber o próximo vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e não esqueça de deixar seu like e os seus comentários, é claro. Obrigada.